Tá. Então, ó, Antônio e Guilherme perguntaram se a gente tem que detalhar bastante a questão, assim, geopolítica, a questão econômica. Depende do segmento. Então, por exemplo, vamos supor, Antônio, que você decide trabalhar com exportação de café. Seu plano de negócio é o seguinte: olha, eu vou fazer café premium, quero vender para todos os países do mundo. Nesse sentido, é importante você estar ligado em o rolo da Rússia? Eu acho que tá? Por quê? Porque esse tipo de situação faz com que moedas despenquem, com que uma série de indicadores econômicos fiquem, de repente, mais favoráveis ou menos favoráveis à venda. Né? Então, tudo depende do segmento. Agora, vamos supor, por exemplo, que a Ludmilla decide fazer uma empresa local de artesanato. Então, como ela não vai estar lidando com nada de produto importado, com nada muito específico, então aí, né, eu acho que ela vai ter que fazer uma análise nacional, regional, mas não vai ter que ser super específica, tá? Você tinha pensado em fazer o quê, Antônio e Guilherme? Vocês vão lidar com alguma coisa que envolva exportação? Não, no caso do meu seria mais um mercado na internet, entendeu? Não depende de exportação, essas coisas. Você não vai mexer com produto importado, nada assim, né? Não, não. Ô Tá, Antônio, o seu então, mexe um pouco. O seu é NFT, não é? Seria um jogo praticamente. Seria a cotação das moedas internacionais, então. Você teria que então ficar de olho. precisa. Se for É, isso, É, precisa. ô, professora, eu só queria perguntar o seguinte: eu tô com a parte econômica do meu grupo e eu queria saber o meu da cervejaria. Uhum. A questão de quanto a gente tem para gastar. Como você falou que era um sonho, entre aspas, né? Você falando assim, eu posso colocar no melhor dos cenários, então pode gastar indefinidamente. Pode, porque assim, você tem lá um tópico que eu vou perguntar assim, de onde vai vir o recurso? Você pode falar herança, peguei emprestado, ganhei na Mega, porque assim, o que importa é que você vai ter que ter uma noção do quanto custa. Então, abre as asas Nada. para imaginação, É porque tá? eu não sabia que se podia colocar dinheiro indefinidamente, porque, por exemplo, sei lá, fazer propaganda no horário nobre da Globo, assim, já vai uma bolada gigantesca de dinheiro. Ah, vai. Ou, Então, aí Guilherme, eu queria melhor saber. ainda, patrocinar um reality show na Multishow sobre cerveja, que é o seu público. Que o público que Ah, assiste TV aberta, sei lá, não necessariamente vai tomar cerveja premium, vai tomar Skol, sabe? Nada contra o Skol, uma delícia, mas, né, faixa de renda. Então, vai patrocinar um reality show de quem faz a melhor cerveja, entendeu? uhum, Patrocina, põe lá seu nome e é show, tá? beleza. Que nem Obrigado, daqui professora. falando, Eu tava imagina, com uma séria dúvida com isso. não, ixi, faz de conta que você ganhou na Mega Sena e quer fazer essas coisas por realização de sonho mesmo. Que É. nem o Caio Professora, tá aqui falando. Somos riquíssimos. Exatamente, Caio. mas no caso da cervejaria que a gente está fazendo, no caso, então, seria mais interessante investir no marketing, por exemplo, no Instagram, nessas coisas, em vez de, tipo, TV aberta ou até mesmo rádio, assim, seria mais interessante, então, né? Gabriel, eu acho, porque é assim, a Ambev coloca propaganda de bebida na TV porque ela domina 92% do mercado brasileiro. Só isso, É difícil, entendeu? complicado. Então, Aham. vocês vão lidar com o mercado, aí eu vou dar um nome horroroso, tá? O mercado nichado. Mercado nichado é quando você está trabalhando com um público muito específico, ou seja, não é todo mundo. Mesma coisa que o Antônio. Se o Antônio vai fazer uma empresa de cotação de criptomoeda, nossa, não chega a 0,5% da população que, que entende que tem interesse, entendeu? Então, é um público Uhum. super específico, tá? O No público que meu caso consome. não seria de criptomoeda É. não, professor. A gente só faria um mercado mesmo, Entendi. Então, no caso mesmo do game. assim, tá? É mega Uhum. específico, tá? Não é Sim, lixo sim, claro. Então, beleza, super, obrigado. super, super pequeno mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai falar, na verdade, falar bastante sobre marketing e vendas. Então, ó, agora é 9h20. Vamos combinar que a gente vai trabalhar com marketing e vendas, a gente vai falar sobre isso, tá? Esse é o ponto, acho que mais específico do nosso plano de negócios. A gente vai falar
esse tópico 7 e o tópico 8. Na semana que vem, a gente vai falar de finanças, tá? Então, vamos lá. A gente agora vai tentar entender questão de preço. Então, o que você vai precisar fazer aqui? Então, primeira coisa, você vai precisar lembrar lá atrás do perfil do público que você estabeleceu aqui no tópico 3, tá? Então, por isso que é importante vocês terem uma noção, por exemplo, de como que funciona o setor, quem são seus concorrentes, quem é o seu cliente, por que é que ele compraria o seu produto, por que é que ele não compraria esse produto, tá? Então, esse tópico 7 é totalmente dependente desse tópico 3, tá? Então, fez isso, definiu o perfil do seu cliente, definiu o segmento do seu mercado, beleza. Aí, agora, a gente vai fazer uma coisa que vocês vão dar um pouco de risada. A gente vai fazer uma cesta básica de produtos, tá? O que é uma cesta básica de produtos? Por exemplo, vamos supor que o Eduardo, ele decida montar um restaurante, tá? Um restaurante, gente, ele tem um cardápio que pode ser enorme e ele pode ser um cardápio mais específico, tá? Só que vocês estão no começo, então vocês não vão ter condição, por exemplo, de colocar em um plano de negócio um cardápio gigantesco que nem o do Habib's, por exemplo. Então vocês vão ter que trabalhar com um cardápio limitado, como, por exemplo, o cardápio do McDonald's, que não tem muitas opções. Tanto é que você chega lá, você fala, eu quero o número 1, eu quero o número 2. Vocês vão ter que pensar nisso para simplificar a vida de vocês, tá? Mas é óbvio que se vocês quiserem deixar um cardápio grande, pode deixar, só que vai dar mais trabalho. E aí, o Luiz Otávio vai falar assim, Tchê, mas olha só, eu vou montar uma loja de roupa. Eu não tenho como montar cardápio. Luiz tem. Tá? Você vai montar uma cesta básica de produtos. O que é essa cesta básica? São os produtos que mais vão sair da sua loja. Qual é o produto, qual é o serviço que é mais contratado? Então, por exemplo, em um salão de beleza, qual é o produto, aliás, o serviço que mais sai? Corte de cabelo e fazer unha. Tá? Então, o carro-chefe de qualquer salão de beleza, corte de cabelo, fazer unha, pintar cabelo. Tá? Qual é o carro-chefe de uma loja de roupas virtuais? Então, por exemplo, camisetas de até R$80, tênis, por exemplo, da Nike, da Adidas, da Puma, que vendem bastante essas 3 marcas. O que é uma cesta básica de um bar? O que mais sai em um bar, gente? Batata frita, sempre. Mandioca frita e chopp. É impressionante. Então, assim, seja o bar mais caro, seja o bar mais barato, vai ter chopp, vai ter batata frita, vai ter amendoim, vai ter mandioca, tá? Então, vocês vão pensar em termos de produtos ou serviços que mais saem, tá? Então, vocês vão pensar aí em qualquer coisa entre 5 e 10 itens, e daí vocês vão pensar quanto vocês vão vender por dia, ou por semana, ou por mês, para a gente ter uma noção do quanto de dinheiro vai entrar. Então, por exemplo, o Guilherme está falando de cervejaria. Vamos usar ele de exemplo, daqui a pouco a gente vai migrar para outros exemplos. Então, para início de conversa, gente, para quem toma cerveja aí, qual é o tipo de cerveja favorito de vocês? Claro, escuro, como que é favorito de vocês? Mais amarga. Então, o Pedro gosta das mais amargas, as stouts, se eu não me engano, né? As mais escuras também. A mais barata. O Jonathan, a mais barata. Eu concordo. Tem um ponto. Gente, então, ó, você já tá ligado, Guilherme, você tem que ter uma cerveja clara, Pilsen. Pilsen é o tipo de cerveja mais conhecido que a gente mais bebe no Brasil, que é a clara, que você consegue fazer grandes volumes, que ela é mais leve e também é mais barato, porque fica menos tempo fermentando. Então, o que a gente já percebeu? Tem que ter uma cerveja escura, um pouco mais forte, uma stout, uma porter. Tem que ter uma clara, tipo Pilsen.
talvez ter umas 2 cervejas mais diferentes, talvez uma que tenha café no meio, talvez uma que tenha rapadura no meio, que também é gostoso. Inclusive, gente, eu tô dando ideias para vocês, tá? De cerveja boa. Tem umas cervejas maravilhosas por aí. Enfim, a gente vai fazer isso. Agora, quem mais já pensou no que vai fazer? Quem mais já pensou no que vai montar? Eu lembro que alguém tinha falado que ia vender roupa online. Quem mais que já definiu o que vai fazer? É o meu grupo, né, professora? A gelateria que a gente conversou na última aula. Ah, o Pedro falou da gelateria. Então, Pedro, olha só. Não, Você vai Eduardo, ter... professora. Oi? É Eduardo, não é Pedro, não. Não foi o Pedro que falou agora, que parece que o microfone... Não, o dele- Pedro, ele falou da cerveja. É, O meu tô é falando de gelateria. cerveja, gente. Isso, é isso mesmo. Então, ó, então, por exemplo, deixa eu pegar do sorvete, que foi o que eu ouvi primeiro, depois vocês me falam outra coisa. O que é a cesta básica de uma sorveteria? Sorveteria vai ter, por exemplo, self-service, e aí você vai ter que ter uma noção de quanto, em média, as pessoas pegam. Então, eu chuto que cada pessoa que vai lá, por exemplo, consome 300 gramas de sorvete em média, que dá mais ou menos 3 bolas, ou você vai vender cascão, vai vender casquinha, vai vender sundae, banana split. Você vai montar mais ou menos uma tabela de preços e produtos que você vai vender, tá? Aquilo que mais sai. Ah, Mitiê, mas olha só, sorvete no inverno vende pouco, o que eu faço? Vende açaí, tá? Então você põe açaí lá, que açaí vende, é inverno, é verão, vende que é uma beleza, tá? Então você põe lá alguma coisa para garantir faturamento em meses mais frios. O Eduardo, o que você tinha comentado? Não, era isso mesmo, professor. Que você falou, você perguntou quem já tinha definido, aí eu falei que a gente já tinha falado com você Tá, na última aula. beleza? Então, ó, primeira coisa, então, agora, para a gente chegar nesse tópico 7. Primeiro, definir público. Segundo, a gente pensou no público, a gente pensou em uma cesta de itens de qualquer coisa, entre 5 e 10 itens que você vai vender no seu estabelecimento, tá? Produtos ou serviços. E com base nisso, a gente agora vai trabalhar com marketing, tá? E aí, deixa eu recapitular um conceito. Marketing não é só fazer promoção, não é só contratar o Whindersson para fazer alguma propaganda, tá? Marketing é você tentar entender a cabeça do consumidor e fazer o produto ou o serviço mais compatíveis com o perfil dessa pessoa, tá? Aí agora, voltando. Então, agora, a gente vai pensar, primeiro, em posicionamento. Então, o que é posicionamento? Como que você vai se diferenciar da concorrência? E aí, eu vou falar uma coisa importante para vocês, gente. Vocês são obrigados a reinventar a roda para tudo que vocês forem fazer na vida? Não. Tá? Então, por exemplo, o Ian quer montar uma pastelaria. Ele não precisa inventar uma massa de pastel que tenha características rejuvenescedoras. Você não precisa, assim, inventar tanta moda, né? Exatamente, Tomás. Você vai pensar em alguma coisa que torne o seu produto único, que nem o Tomás está aqui falando, tem gente que faz pastel em formato de capivara, isso eu vi também, né? Tudo bem, você pode fazer, por exemplo, rodízio de pastel, você pode fazer, por exemplo, vários pastéisinhos pequenos, né? E cada um com um sabor diferente. Então, por exemplo, você vai pagar R$15, vai vir 15 pastéis e cada um de um sabor diferente. Você pode, enfim, inovar em alguma coisa, tá? Porque se você fizer exatamente a mesma coisa que todo mundo faz, tanto faz comprar de você ou comprar de qualquer outra pessoa, e isso é muito ruim, tá? É aquele dilema que eu já mostrei para vocês do kit festa do Facebook. Se vocês forem procurar no Marketplace do Facebook, digita lá kit festa. Vocês vão ver kits festa com bolo de 1 quilo, salgadinho, docinho por R$70, R$80. Gente, isso não paga nem, na verdade, o custo do material. É que as pessoas não sabem calcular preço,
tá? E não entendem que elas precisam ter diferenciais, tá? Tem que ter alguma coisa diferente. Se não tem, dá problema, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que o Lucas, junto com o Ítalo, fala o seguinte, ó, o Lucas e o Ítalo, eles falam assim, olha, Michê, a gente vai montar uma empresa de festas, tá? Porque o Lucas e o Ítalo são super baladeiros, adoram festa, eles decidem fazer isso. Tem mercado? Tem, desde que eles façam coisas diferentonas, sabe? Por exemplo, sei lá, não basta ser uma micareta, tem que ser uma micareta super legal, com artistas super bacanas, com pessoas famosas frequentando, num lugar bonito, tá? Então, pode fazer uma coisa igual, não precisa inovar tanto, mas só tentar fazer diferente. Vocês precisam pensar em diferenciais, tá? E aí, o que não é diferencial? Não é diferencial, por exemplo, o bom atendimento. Então, vamos supor, por exemplo, que Edilson fale assim, olha, Michê, eu vou montar uma hamburgueria. E os meus diferenciais é que o atendimento vai ser personalizado, os garçons vão ser treinados. O que eu vou falar? Edilson, bom atendimento é obrigação, não é diferencial. Quem não tem bom atendimento, fecha, tá? Então, por isso que tudo aquilo que é básico não é diferencial, é obrigação. Então, diferencial é o motivo pelo qual a pessoa vai ao seu estabelecimento e prefere você. Então, pode ser preço? Pode. Pode ser variedade de cardápio? Pode. Pode ser um cardápio único? Pode. Pode ser marcas diferenciadas? Pode. Pode ser rapidez de entrega? Pode. Então, vocês vão ter que desenhar. O que é que o cliente vai preferir ir para vocês e não ir para o resto. Ficou claro, gente? Tá tudo bem? Bom, agora fazendo piadinhas infames, né? Recentemente, a Universidade de Michigan fez uma pesquisa com mais ou menos 15 mil moças esparramadas pelos Estados Unidos, perguntando o motivo pelo qual elas continuavam, elas preferiram estar com os atuais maridos e namorados delas. Tá? Então, tinha ali uma série de atributos que as meninas tinham que escolher. Por que é que ela estava com um fulano e não estava com outro fulano? Alguém consegue imaginar qual foi o principal atributo escolhido pelas meninas? Por que é que elas escolheram estar com aquele parceiro e não com outra pessoa qualquer? Algum chute? Então vamos lá. O Caio tá falando porque o rapaz é gostosão. O Eduardo tá falando porque o rapaz é alto. Gente, infelizmente, nem perto. Mais algum chute? Fagner chutando dinheiro. Tomás dizendo comodidade. Também não. Gente, o Tomás, preguiça de conhecer gente nova. Tomás também não, tá? Então, para as meninas entrevistadas, cerca de 15 mil pessoas, casadas, solteiras, juntadas, etc., em relacionamentos estáveis, e que a pessoa teve a possibilidade de escolha, ou seja, a pessoa escolheu de fato estar ali com o querido, o principal atributo foi bom humor. Ele as faz rir, é sério. Então, bom humor é diferencial. Tá? O segundo atributo foi caráter. A pessoa é uma pessoa que tem bons princípios, tem bons valores, mas disparado, em primeiro lugar, a pessoa é divertida, a vida fica leve com a pessoa. Segundo atributo, a pessoa tem características honestas. E depois veio todos os outros fatores indicados. Aí depois vem, sei lá, altura, dinheiro, tudo que vocês estaram aí. Mas os dois primeiros diferenciais foram esses, né? Primeiro, bom humor, fácil de conviver. Segundo, características favoráveis de personalidade quanto a caráter. Então, ou seja, o que diferencia da concorrência no caso do mercado de namoro? Ser bom-humorado. Bem-humorado, aliás. Aí, o Caio está aqui falando. Dinheiro, pois sem dinheiro nem homem fica com o outro.
Caio, pelos dados da pesquisa, não, tá? Dinheiro é importante? É, mas não é tão determinante assim, tá? A pessoa, entre um cara com dinheiro mais chato e um cara sem dinheiro, mas bem-humorado, com bons princípios, as meninas geralmente vão para o segundo caso. E o Caio falando, onde tá essas meninas aí? Até agora eu não encontrei aí, não. Caio, você tem que começar a beijar mais, sabe aquela história? Beijar mais, você conhece mais gente, então aumenta seu pool de opções. E Eduardo está aqui rindo, Jonathan também. Bom, gente, é uma triste verdade. Se você não conhece gente, você fica sem possibilidade de escolha, tá? Isso também vale para a empresa, tá? As pessoas, dificilmente, elas fidelizam com uma empresa, com um produto, com um serviço, por fidelizar. Geralmente, a pessoa tem um pool de opções, ou seja, tem possibilidades de escolha, e a pessoa escolhe ir na sua empresa, te contratar, ou namorar com você, ou casar com você, por alguns fatores que só você tem, tá? Então, o mercado empresarial e também o mercado de namoro, a lógica não é tão diferente assim, né? Tomás está falando que para conhecer gente tem que sair de casa, não vale a pena. Ah, Tomás, sei lá, eu conheço gente, na verdade, eu conheço, deixa eu pensar, 4 pessoas que conheceram parceiros online, em grupo de, na verdade, em grupo de política de Facebook, falando mal de políticos. Se conheceram, se amarraram e, enfim, saiu do virtual e foi pro casamento mesmo, tá? Jonathan falando do Tinder, não necessariamente também, tá? Eu boto fé no Tinder. Nunca usei, mas eu também conheço gente que casou conhecendo gente pelo Tinder, né? Mas o passo básico né? Se você não tem opções, não é uma escolha, acaba virando uma imposição. Mas em um mundo em que o cliente tem possibilidade de escolhas, assim como vocês têm possibilidade de escolhas para várias coisas, né? Você escolhe estar em um relacionamento de compra, venda ou amoroso quando a pessoa ou a empresa tem características que te são desejadas. E aí, gente, é por isso que a gente tem que conhecer bem o perfil do nosso cliente. Porque quando a gente conhece o perfil do nosso cliente, a gente consegue entender o que ele quer e a gente consegue entregar aquilo que ele quer. Né? Então, por exemplo, público universitário. Agora há pouco eu perguntei de cerveja e eu não lembro quem foi que falou. Eu estava perguntando assim, qual é a cerveja favorita? Alguém falou a mais barata. Quem que foi agora? Me deu branco, gente. Fui eu, Jonathan. Foi Jonathan, já falou, qual que é a favorita? A mais barata. Gente, então olha só, público universitário. Mano, não tem dinheiro. Simples. Vocês têm um baita interesse em consumir coisas, só que falta cacife. Isso significa que vocês não vão comprar nada, não vão consumir nada? Lógico que não, vocês estão com o hormônio saindo pelas orelhas. Então, o que tem que fazer? Ajustar o produto ou serviço para o perfil de público, ou seja, coisas legais, divertidas, mas que não sejam caras, que nem o Coabaro está aqui falando, que o de não ter errado não tá mesmo, tá? Bom, tudo bem até aqui, gente? Então, vocês vão, primeiro, pensar em critérios de diferenciação e, segundo, vocês vão pensar em termos de posicionamento. E aí, vamos falar de coisas elegantes. O que significa posicionamento? Posicionamento é o jeito como você quer ser visto. Vamos dar exemplos extremos? Vamos. Vocês já ouviram falar daquela série da Netflix que está passando agora de uma golpista, acho que é Procurando Ana? Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Peraí. Procurando Ana. É a história de uma golpista inventando Ana, perdão. Peraí. É uma golpista real, tá? Que é uma menina super jovenzinha que foi para os Estados, ela nasceu na Rússia, foi para a Alemanha e daí a família dela é pobre, pai motorista, mãe, se não me engano, professora. Ela foi para os Estados Unidos
foi fazer estágio numa revista de moda e começou a inventar que era uma pessoa riquíssima, tá? Como ela conseguiu fazer isso? Na verdade, percebendo que existem características, alguns pontos-chave que fazem você ser percebido como sendo milionário. Que características são essas? Então, no caso dela, por exemplo, não é usar a roupa mais cara, é ter senso de estilo, ou seja, saber se vestir de uma forma elegante, né? Segunda coisa, não é, por exemplo, consumir o vinho mais caro, é saber que vinho comprar, de que ano, de que safra. Não é ir para o lugar mais caro, é procurar ir aos lugares que a população que tem mais dinheiro vai, e não necessariamente isso é mais caro. O que aconteceu? Seguindo essas pequenas regras de posicionamento, ela conseguiu ser percebida como sendo uma herdeira. Ela mentia que ela era herdeira de uma fortuna de 60 milhões de euros. E era uma mentira, tá? Como que ela conseguiu segurar essa mentira? Porque ela tinha noção de posicionamento. Ela escolheu um jeito como ela queria ser vista. O que ela percebeu? Né? Então, primeiro de tudo, a moça da vida real é uma moça que se chama Ana Sorokin. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa moça, na vida real, ela é muito inteligente, mas ela não é particularmente bonita. Então, o que ela fez? Ela contou que, parecendo arrogante, parecendo inteligente, parecendo esperta, estando nos mesmos lugares e parecendo propositalmente nerd, ela conseguiria contrabalançar o fato de ela não ser exatamente uma modelo. E deu certo? Deu. Tá? Então, a gente escolhe como a gente quer ser visto, como a gente quer ser percebido. Então, por isso também tem tanta gente, por exemplo, que investe em roupa, em calçado, em corte de cabelo, em fazer ginástica. Isso vale também para empresas. Como você quer ser percebido? E como você quer ser percebido depende do seu cliente. Então, por exemplo, vamos supor um exemplo bobo aqui, tá? Que o João decide montar um restaurante no centro da cidade para o trabalhador, tá? Ou seja, prato feito, comida caseira, comida gostosa, mas comida simples. Prato feito custando no máximo R$30, né? Quem é o cliente dele? É o trabalhador, tá? É a pessoa que não tem tempo de voltar para casa para almoçar. É a pessoa que está ali com ticket de refeição, que vai pagar no máximo R$30. Tá? Então, o prato feito vai custar qualquer coisa entre 10 e R$30. Então, como é que ele quer ser percebido? Ele não quer ser percebido, o João, o restaurante dele, como sendo um restaurante caro. Ele quer que o restaurante dele seja percebido como tendo qualidade. E o que significa qualidade para esse público trabalhador? Né? O que é um prato feito bom para vocês? Visto que nós todos somos trabalhadores. Para mim, tem que ter arroz, tem que ter feijão, tem que ter salada, né? Tá, beleza, Guilherme, daqui a pouco você volta. Arroz, feijão, salada, tem que ter legume e tem que ter algum tipo de proteína. Pode ser ovo frito, pode ser linguiça, pode ser frango, pode ser picadinho de carne, pode ser uma série de coisas, tá? Agora, vamos supor que em um outro contexto, tá? Vamos imaginar que o Matheus, que tá aqui com a gente, o Matheus fala o seguinte, eu quero montar um restaurante para gente rica. Então, ele tem que se posicionar para atender pessoas ricas. Ou seja, que atributos o restaurante do Matheus tem que ter para que ele seja percebido por gente rica como um bom restaurante? Então, primeiro, tem que ser num bairro mais nobre, tem que ter estacionamento, tem que ter manobrista, tem que ter um cardápio mais refinado. Não é arroz, feijão, batata frita, salada. É outro perfil de comida. Tá? Então, vocês percebem que seja lá o que vocês forem fazer, tem que ter posicionamento. Tá tudo bem, gente? Tá tudo certo? Vocês entenderam isso?
tá? Caio tá falando que sim, Eduardo também. E aí, vamos dar um último exemplo, tá? Exemplo extremo. Até bem pouco tempo atrás, o Felipe Neto trabalhava basicamente com o público juvenil, tá? Então, o Felipe Neto é um cara inteligentíssimo, é um pouco mais novo que eu. Ele, até pouco tempo atrás, ele pintava o cabelo com todas as cores do arco-íris. Vocês observaram que de uns tempos para cá, ele começou a falar de política, escureceu o cabelo, começou a falar de temáticas de saúde mental? Não foi sem querer, foi intencional, porque ele percebeu que o público dele envelheceu. Não fazia mais sentido ele falar só de Minecraft. Não fazia mais sentido ele falar só de joguinho, não fazia mais sentido ele usar 1000 cores no cabelo, porque o público dele envelheceu. Tá? Então, por isso, ele mudou, inclusive, o visual para caber nesse novo posicionamento dele. Tá? Então, de acordo com a evolução do seu cliente, você também vai mudando o posicionamento. Tudo certo, gente? Tudo certo, tudo tranquilo? Então, ó, segunda coisa. A gente agora vai mexer com preços. Quais são os preços praticados pela sua empresa? Tá? Então, por isso que eu falei para vocês, a gente precisa montar cesta básica de itens, ou seja, qualquer coisa entre 5 e 10 itens, produtos ou serviços que mais saiam na sua empresa. Então, só como exemplo, vamos montar um barzinho. Então, aqui vai ter chopp, vai ter refrigerante, vai ter suco, vai ter batatinha, vai ter mandioca. O que mais que a gente pode... O que mais que sai bastante em barzinho, gente? Amendoim. Amendoim, boa. Panceta. Panceta. Aqui chamam de torresmo. Tá valendo. O que mais, gente? Eu não sei se conta, mas é frango frito. Aqui na minha região tem muito bar com frango frito. É uma boa ideia. Eu vou colocar também, gente, carne no palito. Sabe que por exemplo, contrafilé no palitinho com cebola? Isso também costuma sair bastante. O que mais que geralmente sai, gente, em um barzinho? Bacalhau. Sai bastante? É que aqui na cidade tem um barzinho famoso e tem bastante bolinho de bacalhau. Então vamos E colocar aí assim, tem ó. vários na cidade que faz, entendeu? Então vamos colocar bolinho. Pode ser de bacalhau, É. pode ser de carne seca. O que vocês acham? Algum tipo de bolinho frito? Vamos pensar o que mais? Pastel, coxinha? Ah, boa, o João tá falando. Tábua de frios. Vou colocar também porção pastel ou então de coxinha, que também sai. Bom, a gente já tem alguns itens suficientes aqui, né? Agora, vamos pensar em termos de preço? Vamos. Então, primeiro, quanto custa mais ou menos um chopp em um barzinho? Quanto tá por aí na cidade de vocês um chopp? Vocês têm noção? Você fala o preço de que chega pra gente ou o preço de O compra? preço de venda. O preço para venda. Uma caneca de meio litro aqui sai uns R$17. R$17? Então, vamos lá, 500 ml. E uma tulipinha simples? Quanto tá uma tulipa simples de cerveja na cidade de vocês? Uma tulipa simples é mais ou menos 300 ml. Vai estar uns R$8, R$8, R$9? É isso? Sim. Vamos colocar 8,50 tulipa. Tá, beleza. Quanto vai estar uma garrafa de cerveja em média? Quanto está uma garrafa de Skol na cidade de vocês?
R$ 10. Uns R$ 10 no barzinho. Não, no barzinho é 8. Ó, preço de barzinho. R$ 8? Ah, tá. De barzinho. É. Ah, tá. Então no barzinho é 8, né? R$ 8 só? O long neck ou garrafa de 600 ml? É de 600. Nossa, gente. Aqui em Ribeirão tá muito mais caro. É tipo R$ 13. Ó, o João tá falando que tá R$ 10 o litrão. Então, vamos colocar... Nossa, eu tô achando R$ 8, não tá tão caro assim não, viu? Bom, e também porque aqui é tudo superfaturado. Enfim, meu padrão de referência não é bom, não. Quanto que tá a lata de refrigerante em um barzinho? Vamos chutar uns R$ 6? Isso. 5, 6 reais. Vai estar por aí. Uma jarrinha de suco de meio litro, quanto vai estar? Uns R$ 8? Pode ser. Depende. 8 a 12 reais aqui. Acho que uns Depende da R$ 8 fruta, tá né? bom, né? Mas, ó, a gente não está pensando em fazer super baratinho, a gente está pensando em um valor médio cobrado, tá? Porque depois a gente vai ter que pensar em quanto custa. Ó, o João tá aqui falando 8, alguém falou 10, 12, então vamos colocar 10, que é o meio termo entre tudo isso? Então, o suco 500 ml vai dar mais ou menos R$ 10, tá? Quanto tá o prato de batatinha frita? A porção de batatinha? Em um barzinho. Vai estar uns R$ 20, será? Acho que vai ser isso, né? Uns R$ 20. Porçãozinha de mandioca. Geralmente é um pouco mais caro que a baratinha. A baratinha não, credo. Deus me livre. Que a batatinha. Então, vamos chutar R$ 23. Porçãozinha de amendoim, gente, quanto tá custando? Em um barzinho normal, vocês lembram? Peraí, deixa eu ver aqui o chat. Segundo o João, tá custando R$ 4. Beleza. Torresminho, quanto tá cada torresminho, gente? Ou panceta? Ou deve ter alguma noção de preço? Bom, meninos, enfim. O que vocês vão fazer? Então, vamos estabelecer preços. E por preços, aí vamos lá. Preço atrai ou repele cliente, tá? Se o preço tá na média, vem para o seu estabelecimento. Tanto quem tem um pouco mais, quanto quem tem um pouco menos, mas pega a média da população. Qual é a renda média da população? É aquela que vocês vão pesquisar nos dados do IBGE, que nem a gente fez a semana passada, tá? A população daquele local que você escolheu. Se o seu bar é muito barato, você vai atrair pessoas com menor renda ou universitários. Simples assim, tá? Quando o barzinho é mais barato, quem que vai? Universitário, né? Ou então pessoas com menor renda que querem sair, querem se divertir. Afinal de contas, também é filho de Deus, tá? Quando você coloca preços maiores, você não pode só colocar preço maior. Você tem que colocar preço maior e algum atributo. Por exemplo, porções maiores ou produto mais especializado. Se o seu produto é mais especializado, né, não é todo mundo que consome. Aí você tem que pensar em um barzinho com uma decoração melhor, uma localização melhor. Então, o preço filtra. Dependendo do perfil do cliente que você quer, é um preço e um tipo de produto. Tá? Vamos dar exemplo besta? Vamos. Tá? Batata frita. Gente, o pacotinho de batata frita no Burger King, que é uma rede de fast food que vai todo mundo, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, um pacotinho de batatinha frita no Burger King, pequenininho, custa R$13,50. Uma porção de batata frita, por exemplo,
No Pinguim, que é uma cervejaria da região de Ribeirão Preto, a cervejaria talvez a mais cara da cidade, um pratinho de batata frita custa R$32. Tá? E o tanto de batatinha que vem nessa porção é equivalente a 2 porções de batatinha que vende no Burger King. Ou seja, ao invés de você pagar R$7, você paga 33. Mesmo assim, as pessoas vão ao Pinguim tomar cerveja e comem batatinha. Por quê? Porque o lugar é um lugar turístico, é um lugar que é sabidamente caro, tá? Então, o preço para aquele público, para aquele lugar, tá na média. Mesma coisa, pastel. Aí em Monte tem a pastelaria do Marcílio. A pastelaria do Marcílio é muito boa, tá? Ele faz pastéis muito gostosos. Quanto custa mais ou menos um pastel lá no Marcílio? Vocês têm alguma ideia? Que eu sinceramente não lembro mais. Alguém aí tem comido pastel lá? Gente, ninguém. Bom, vamos chutar que o pastel mais caro seja R$10, tá? Daqui a pouco eu já comento o que você comentou, tá, Fagner? Que é legal também. Então, vamos supor que o pastel lá no Marcílio custe R$10. Agora, quanto custa? Tem um lugar que chama Pastel do Maluf. Esse pastel do Maluf, ele fica lá em Campos do Jordão e ele custa, em média, R$30, tá? É tão gostoso quanto o do Marcílio, tá? Ele tem bastante recheio também, eu vou mostrar aqui foto para vocês. Mas ele não é gigantesco, tá? E custa R$30. Por que custa R$30? Porque está numa estância turística, porque tem grife, porque tem ponto, porque está na moda. Basicamente isso, tá? O Caio está aqui falando que em Monte o pastel estava de R$10 a R$13. E é maravilhoso o pastel, tá? Não deixa... O sabor é tão gostoso quanto desse do Maluf, mas do Maluf tá no ponto, escolher um público X, então tem quem pague, tá? O Fagner tá falando que tem uma lanchonete chamada Galo Frito, perto de São Paulo, 2 salgados e um suco custa R$50. Gente, cara, pelo amor, né? Pelo amor, mas se cobra porque tem quem pague, tá? E fizeram uma seleção de público. O Tomás tá aqui falando que o irmão dele foi em um restaurante em Uberlândia chamado Alameda, que ele comprou pastel por... Ô, louco, R$70? De brie com presunto parma. Tá, então é um pastel que tem uma especialidade, mas ainda assim, R$70 você realmente nivela o perfil do seu público para cima. O Ian tá falando que em Patrocínio tem uma lanchonete que o pastel pesa quase 1 quilo e custa mais ou menos R$11. Cara, muito barato, meu. O Tomás tá falando que achou um absurdo. Tomás, eu também. Mas deixa eu te falar uma coisa que o povo do marketing fala. É assim, tem uma marca que se chama Chanel. A Chanel é uma grife super famosa, francesa, e ela faz de tudo. Faz maquiagem, faz esmalte, faz roupa. Um vidrinho de esmalte da Chanel, um vidrinho de esmalte, igual a qualquer esmalte que você vê por aí. Um vidrinho de esmalte da Chanel custa R$280. Tá? R$280. Chanel podia fazer mais barato? Podia. Vende mais barato? Não. Por que ela não vende mais barato? Porque tem quem pague. A bolsa da Chanel custa R$20 mil. Então, a pessoa que não tem dinheiro para comprar uma bolsa da Chanel, mas sonha em usar alguma coisa da Chanel, acha barato R$280 em um vidro de esmalte. Enfim, eu não sou público para isso, tá? Mas para quem é público, né, tá valendo. Então, ó, lembre-se sempre que os preços de vocês, em suma, não precisam ser os mais baratos, mas também não os mais caros. Eles só têm que ser compatíveis com o perfil de público de vocês, tá? Perfil de público de vocês, se for de maior renda, maior escolaridade, se o seu produto for barato demais, ele desconfia e não vai. E se for caro demais, ele não vai porque não tem dinheiro, tá? Ou ele vai, que nem o irmão do Tomás, vai uma vez e depois não vai sempre, tá? Então você quer movimento na sua loja.
Que nem, se você está numa cidade menor, você quer que as pessoas vão sempre no seu estabelecimento. Então, não adianta cobrar caro. Você tem que cobrar um preço mediano para a pessoa ir sempre. Se você cobra caro, a pessoa vai uma vez e não volta, né? Então, restaurantes caríssimos. Tem público? Tem, em cidades maiores. Porque daí, ainda que a pessoa vá, por exemplo, uma vez na vida, tá bom, a cidade é gigantesca. Recebe turista. Então, tem um fluxo, tem gente que nem que vá uma vez na vida só, mas tem bastante gente que vai uma vez na vida, então o lugar se sustenta, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar, né? Quanto aos canais de distribuição. Então, o que é isso? Como que o seu produto ou seu serviço vai chegar até o seu cliente? Então, o que significa isso? Para uma pastelaria, é o ponto, o lugar da cidade onde está localizado. E tem que estar próximo do público consumidor, né? Então, por exemplo, a cantinas, restaurantes de prato feito em Monte Carmelo estão próximos das universidades. Por quê? Porque estudante não tem tempo de cozinhar, não sabe cozinhar, vai comer prato feito, né? Agora, imagina, o Lucas ele vira para mim e fala assim, Tchê, só que eu vou montar uma loja online, tá? Loja online é site, é aplicativo. Eu tenho que fazer esse tópico? Precisa, tá? Porque o seu site tem que oferecer conveniência para o seu cliente, tá? Então, você vai falar assim, Lucas, ó, vou vender meus produtos no site tal, também vou vender no Shopee, também vou vender no Mercado Livre, também vou montar um aplicativo. Para vender, eu vou oferecer o meu produto para ser entregue pelos correios, a pessoa pode vir aqui retirar, eu vou aceitar Pix, vou aceitar cartão de crédito, vou aceitar transferência, vou aceitar depósito, tudo para quê, gente? Para facilitar. Especialmente comércio online, gente. Se vocês começam a enfrentar muita dificuldade para fazer a compra, você não compra. Compra online geralmente é compra de impulso. Se começa a enroscar muito para resgatar senha, para cadastrar endereço, e você larga no meio. Quantas vezes vocês já não desistiram de compra online no meio porque estava demorando muito para conseguir fechar a compra? Né? Isso acontece. Então, aqui em praça, vocês vão falar tanto o local onde o seu estabelecimento vai funcionar, como vocês vão descrever para mim site. E também alternativas de entrega de produtos e serviços. Tudo bem até aqui, gente? Meninos, tudo bem? Tudo certo? O Eduardo comentou que tá tudo bem. O Tomás comentou aqui no chat que a Amazon tem o recurso de compra com um clique e fiquei um ano endividado. Tomás, eu assino a Prime, a Amazon Prime, então eu também não pago frete. Tenho o mesmo problema, eu desinstalei um monte de coisa do meu celular porque eu vivo endividado. Enfim. Eu dou aula de finanças pessoais, eu dou a parte das aulas que fala sobre comportamento compulsivo. E eu tenho experiência na área de comportamento compulsivo, eu posso falar com muita tranquilidade a respeito, é sério. Hoje eu sou mais controlada, mas já fui bem pior, é sério. É aquela história, você não vai acreditar numa pessoa que nunca viveu na pele aquilo que ela está falando, né? Então, eu tenho propriedade para falar sobre problemas de endividamento e compra excessiva. Mas, enfim, voltando. Aí, o próximo tópico, a gente vai estabelecer formas de propaganda. O que é propaganda? Nada mais um método que você vai criar para fazer com que o seu cliente saiba que você existe, tá? Não adianta você saber que o seu produto é bom, é bacana, é gostoso, tem bom preço. Você tem que fazer com que o seu cliente também saiba disso, tá? E o cliente sabe disso quando você divulga, tá? Então, por exemplo, como que a gente escuta falar do Lollapalooza? Porque passa na propaganda, influencers vão lá, bate foto, os artistas que vão cantar
divulgam nas suas redes sociais. Então, de acordo com o perfil do público, você estabelece também canais de comunicação. Então, de acordo com o seu público, você vai colocar a sua propaganda em um lugar. Então, que nem agora há pouco, os meninos estavam falando de montar uma cervejaria. Gente, cerveja premium, você não divulga no intervalo da novela das 8, nem no Big Brother. Você tem que divulgar na Multishow, você tem que divulgar no Instagram, você tem que, sei lá, patrocinar programas, né? Você tem que oferecer seu produto para vender em bares que atendam um público que tenha uma renda maior, mas não adianta você colocar dinheiro, né, em uma situação que não vai reverter em lucro. Tá tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, certo? E daí você vai dizer onde você vai divulgar, por que você selecionou esses canais. Então, por exemplo, vamos supor, deixa eu pegar alguém aqui que eu sei que gosta de anime, o Caio. Bom, quem que estava conversando outro dia comigo que gostava de Hunter x Hunter? Era o Caio. Né? Se bem que quem não gosta de Hunter x Hunter, né? Quem gosta de anime gosta de Hunter x Hunter. Vamos supor que o Caio, ele decida investir em um evento de fãs de animes, tá? Uma espécie de Comic-Con, e ele vai cantores que cantam as trilhas do Hunter x Hunter, vai chamar os dubladores, vai chamar artistas, vai vender mangá. Onde ele vai divulgar isso? Ele vai divulgar isso, gente, em canais, como, por exemplo, Omelete. Vai contratar youtubers, como, por exemplo, aquela Mikan, a Miriam Castro, para falar a respeito, ou a Gabi, para falar a respeito desse evento, tá? Ele vai selecionar canais muito específicos, porque ele sabe que não é todo mundo que fala a respeito de animes e mangás, então ele vai escolher canais, influencers e pessoas para falar a respeito daquilo que ele quer. O que eu estou querendo dizer com isso tudo, gente? Você não vai ter dinheiro infinito para propaganda, tá? Então você tem que usar o seu dinheiro com sabedoria para não queimar a marca, tá? Por exemplo, a Audi, BMW, Mercedes, ninguém faz propaganda na TV aberta, tá? Ninguém põe propaganda no jornal. Esse tipo de empresa faz propaganda, por exemplo, em canais pagos como HBO, no horário da ESPN, coloca, por exemplo, no Instagram, mas não faz em TV aberta porque é um produto de luxo, é um produto exclusivo. Quanto mais exclusivo é o produto, também mais refinado é o lugar, tá? Luiz está falando que o Tomás é fã do... Ai, como que chama esse personagem? Eu esqueci, o Hisoka. Esqueci. Esse Hisoka é meio assustador, cara. Ele é bem assustador. Eu gosto muito daquele... Já comentei com vocês, aquele criou do Lucifer, porque ele lembra muito o Sensui, do Yu Yu Hakusho. Aquele Sensui é o melhor vilão de todos. A gente gostava muito dessa saga. Mas voltando, tá? Então, meninos, nesse ponto aqui de propaganda e comunicação, você precisa pensar a respeito, né, de como atingir o seu cliente, tá? Então, aí você tem que lembrar quem é o seu cliente, mais ou menos quanto ele está disposto a pagar, que lugares ele frequenta, e daí você direcionar tudo para isso, tá? O Luiz gosta do Kirua. Quem não gosta do Kirua? Ele é uma gracinha. Ele é super bonitinho. E ele lembra muito, em algumas características, um personagem antigo do Togashi, aquele Riei. Tamanho, tipo de cabelo, enfim. Bom, e daí, esse último tópico aqui, eles são alguns, são um tiquinho mais detalhados, tá? E aqui eu peço que vocês prestem bastante atenção. Bom, agora nesse tópico 7.5, primeira coisa, a gente vai pensar em valores financeiros movimentados pelo mercado. O que significa isso?
Significa que a gente vai dar uma olhada em quanto esse segmento de mercado movimenta, tá? Agora há pouco o Eduardo comentou comigo que ia lidar com FTPs, né? Então, peraí. Mercado FTP. Peraí. Vamos dar uma pesquisa aqui. Mercado FTP Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver as notícias. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar mais ou menos, tá? O quanto de dinheiro é movimentado por ano no Brasil ou numa determinada região em relação a isso, tá? De imediato agora eu não achei nada. Mas vamos procurar, por exemplo, mercado de eventos Brasil. Quanto mercado de eventos no Brasil. Tá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, por exemplo, eventos, como, por exemplo, shows, feiras, movimentam 209,2 bilhões em 2013. Tá? É óbvio que a gente vai procurar dados mais atualizados, né? Ou 4,32% do PIB nacional. Então, esse tópico aqui, a gente vai tentar identificar quais são os números do setor. Tá? Então, seja lá o que vocês forem fazer, de vender pastéis, a compras online, a atuarem como youtubers, a procurarem se posicionar como programadores, vocês vão listar o valor desse mercado. Segunda coisa, vocês vão listar participação de mercado. O que é isso? Então, considerando que o mercado, por exemplo, brasileiro é 100 no país todo, quantos por cento você conseguiria atender? Tá? Você conseguiria atender 1% do mercado nacional? 0,5%? 10%? Qual seria o tamanho da sua fatia? Quantas pessoas você daria conta de atuar? Então, aí vamos supor que o Álvaro fala assim para mim, Tchê, mas olha só, eu estou montando uma empresa de software aqui na região do Triângulo Mineiro, né? Eu preciso pegar dados do Brasil. O que eu sugiro então para o Álvaro? Álvaro, se você não achar dados do Triângulo específicos do Triângulo Mineiro, você pegar, por exemplo, dados do país e daí você vai tentar colocar isso dentro da realidade local. Então, por exemplo, vamos supor que o Álvaro pesquisa assim, o Triângulo Mineiro movimenta 5% do PIB do Brasil. Então, ele vai pegar o movimento, ou seja, o tanto de dinheiro que faz no país, ele vai pegar 5% disso e fazer de conta que é o valor inteiro do Triângulo Mineiro. Tudo bem, gente? Ficou clara essa analogia que eu fiz? Ou ficou confuso? Vocês entenderam? Porque aqui, gente, qual que é a lógica? Pode ser que vocês não encontrem dados exatos. Então, a gente tem que tentar adaptar, achar algo similar, alguma coisa que sirva de base. Tá? Então, você primeiro vai pensar em termos do quanto de dinheiro um segmento movimenta, quanto desse dinheiro vai ser seu ou potencialmente seu, e aí a gente vai pensar em termos de faturamento, que é o quanto você vai vender por mês. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esses itens aqui, tá? A gente vai pegar faturamento mensal, ou seja, o número de vendas que vocês farão por mês. Então, refrigerante, R$6. Quantos refrigerantes por mês vocês imaginam que vão vender? Então, vamos supor, por exemplo, que você tem um barzinho, tá? Por dia, você vende
30 refrigerantes. Então, por dia, 30 por mês. Barzinho geralmente fica aberto quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Então, por semana, 150. Peraí. Por mês, portanto, 600. Então, qual que é o valor do faturamento total? Vai ser R$6 vezes 600, R$3.600 só de refrigerante, tá? Então, é assim, por isso que eu pedi para vocês, pessoal, pensem em termos de cesta básica. Ou seja, vocês vão listar qualquer coisa entre 5 e 10 itens que mais vão sair da sua empresa, e daí vocês vão calcular quanto vai... Opa! Vamos colocar aqui produtos e serviços. Aqui a gente vai colocar qual é a estimativa de vendas. E daí a gente vai, no final das contas, somar o quanto vocês vão vender por mês. Pessoal, tá tudo. É que agora a gente está numa parte mais detalhada, mais chatinha. Eu tô percebendo que vocês já estão cansados, tá? Então, ó, esse é o último tópico que a gente vai falar sobre plano de negócio nessa aula, porque eu quero falar um pouco, óbvio, de inovação e criatividade, tá? Então, isso aqui, esse próximo tópico aqui, a gente vai falar na aula que vem, que é basicamente sobre imposto. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tanto de dinheiro que vocês farão ao longo de um mês e a gente vai calcular disso o quanto vai para imposto federal e o quanto vai para imposto estadual. Tá? Então, ó, deixa eu parar por aqui. Vou parar por aqui. E daí, a gente agora vai falar de outras cositas mais. Espera aí. Até para vocês desanuviarem um pouquinho, tá? Para vocês não ficarem aí tão cansados. Porque, gente, eu comentei com vocês já algumas vezes, eu tô repetindo, tá? Plano de negócio não é uma atividade particularmente difícil. Não é difícil. Só que é extremamente trabalhoso. Por isso que eu sempre sugiro, gente, faz em grupo, porque fazer sozinho dá muito trabalho, tá? Difícil não é, qualquer pessoa faz. Só que é trabalhoso, né? E também tem outro fator pelo qual é bacana você fazer trabalho em grupo. Porque fazendo trabalho em grupo, você acaba sendo mais criativo. Então, vamos lá. Existem pessoas absolutamente geniais. Pessoas criativas, pessoas que realmente veem o mundo de uma forma diferente. Mas essas pessoas são únicas. Quando elas morrem, a criatividade vai para o saco também, muitas vezes. Tá? Então, o que as empresas costumam fazer para que elas continuem sendo criativas, para que elas continuem lançando produtos e serviços novos? As empresas investem em grupos. Tá? Então, por exemplo, todo mundo aí já assistiu, ou pelo menos já ouviu falar, desse filme aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Todo mundo aí já viu ou já ouviu falar da Cinderela? O Caio tá falando que gosta, que já viu. Todo mundo aí já viu, por exemplo, a Branca de Neve? Né? O Caio assistiu com os irmãos dele à tarde. Né? Então, assim, todo mundo conhece Cinderela, a Branca de Neve, tá? São obras do Walt Disney. Então, ele criou esses personagens. A Branca de Neve foi a primeira princesa da Disney. E a Disney, gente, tem já uns 100 anos. E, assim como todo mundo conhece as personagens que o Walt Disney criou, todo mundo conhece, por exemplo, a Jasmine, que não foi ele que criou. Foram os produtores dele. Todo mundo também, a essa altura, conhece a Mérida.
A Mérida é aquela personagem valente. Assim como quem tem criança não aguenta mais falar da rainha Elsa, do Frozen. Todo mundo já ouviu falar da rainha Elsa e da princesa Anna. Inclusive, estou falando aqui, vocês já estão escutando na cabeça o Let It Go, Let It Go. Então, por que eu estou mostrando essas figurinhas da Disney, gente? Porque a Disney fez uma coisa que foi muito bacana. Eles investiram na capacidade intelectual dos seus funcionários, é o que a gente chama de investimento em capital intelectual. Qual foi a lógica? Olha, nós temos uma empresa que, em linhas gerais, trabalha com sonhos de crianças. O Walt Disney, ele era um cara muito inteligente. Ele criou Dumbo, criou a Cinderela, a Branca de Neve. Se fosse uma empresa comum, pararia por aí. Mas o que o Walt Disney sempre fez? Ele investiu na capacitação dos seus funcionários. Então, quando ele bateu as botas, tinha gente na empresa boa o suficiente para a empresa seguir. Então, até hoje, a Disney investe muito em grupos porque eles sabem que não adianta você ter um único gênio criativo. Você precisa de pessoas, você precisa de grupos trabalhando na sua empresa, tá? Porque grupos se renovam, grupos são criativos, tá? Aquela história. A Apple, depois que o Steve Jobs morreu, não lançou mais nada. Eles têm lançado o que a gente chama de inovação incremental. Inovação incremental é quando você, todo ano, lança pequenas inovações em cima de produtos já existentes. Então, por exemplo, todo ano a Volkswagen lança uma nova versão do Gol e muda só as lanternas, tá? Agora, inovação radical é aquela inovação que é fruto de gênios ou equipes geniais. Por exemplo, o Steve Jobs, quando lançou o iPod, quando ele lançou o primeiro smartphone, são ações geniais, tá? Qual que é o problema da Apple? A Apple tem excelentes profissionais, mas ela não tem, no momento, equipes que estão dando conta de ter esse processo criativo desenvolvido, tá? Oi? Pode falar. Mas isso também se dá ao fator da obrigação que a empresa se dá de lançamento anual também, não é? Porque tanto para como eu vejo mais eu sempre fui inteirado nesse assunto e uma empresa de jogos também fez isso, que antigamente os jogos dela eram melhores e com o passar dos anos ela começou a lançar jogos anualmente, em vez de fazer um produto, sei lá, a cada 2 anos e lançar, ela a cada 1 ano fazia e lançava. E não tinha inovação suficiente. E um celular ok, em 1 ano muda muita coisa, principalmente nos tempos atuais. Mas, e nos jogos também, atualmente tudo é possível, mas estou dizendo há uns anos atrás. Mas a questão dos iPhones da Apple, ela é isso mesmo que os meninos estão falando aí no chat, é essa empresa aí. Ela não tem inovação mais suficiente, todo sistema que lança muda só, corrige um erro no sistema e tem uma câmera a mais, a câmera agora tem 10 megapixels a mais, não sei o que. Não tem mais inovação. Depois que o Steve Jobs morreu, nunca teve mais uma revolução. Pedro, existe um motivo para isso, tá? Então, assim, primeiro fazendo um comentário um pouco mais amplo do que você disse, você foi muito preciso em todos os comentários, e os meninos que estão aqui no chat comentando, o Tomás, o Álvaro, o Ábaro, o Edilson também, gente, vocês estão muito antenados. Então, primeira coisa, para você conseguir fazer grandes inovações,
você precisa de tempo de maturação de ideia, tá? Então, a gente vai falar um pouco também sobre tempo de maturação de ideias criativas. Qual é o problema? O mercado de tecnologia, ele vive de inovação, inovação rápida, porque tem uma concorrência brava, tá? Então, o pessoal não está dando tempo de maturar produto. Tem que lançar. Ainda que o produto não esteja perfeito, tem que lançar, porque se não lançar, vai ter alguém que demora para lançar. Então, e aí, empresas como a Apple, como qualquer outra, precisariam ter alguém que não está com a cabeça no operacional. A pessoa está com a cabeça lá na frente. Então, por exemplo, de novo, o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele não estava nem aí para aspectos operacionais da empresa. Ele não estava olhando exatamente participação de mercado. Ele, inclusive, às vezes vendia coisas que ele nem tinha, tá? Ele geralmente estava pensando lá na frente no que as pessoas gostariam de fazer. A cabeça dele estava em outro lugar, tá? Não é exagero falar disso dele mesmo, tá? E o que acontece com as grandes empresas de tecnologia atualmente é que elas são pressionadas por vários grupos de interesse e elas têm que lançar loucamente produtos, tá? Então, tem um dilema no setor de inovação, que você lança produtos muito rápido e acaba lançando produtos com inovação incremental, que nem o Pedro estava comentando, mexe uma coisinha na câmera, uma coisinha no processador, ou você demora tanto para lançar o produto, que sofistica tanto, que quando lança, já era, passou a onda. Vocês lembram desse jogo, o Duke Nukem? Vocês chegaram a jogar esse jogo? Já ouviram falar disso? Sim. Esse jogo, há anos atrás, ele era super jogado. Super jogado. O que aconteceu? O jogo bombou. Bombou tanto, e a expectativa do público em relação ao novo jogo era tão grande, que daí os desenvolvedores começaram a trabalhar em cima do jogo e demoraram 13 anos para lançar no mercado uma nova versão. Só que quando jogaram no mercado, o público já tinha perdido interesse. Tá? Foi um flop, que nem vocês estão comentando no chat. Tá? Porque perdeu tanta onda do produto, tá? Quanto já tinham surgido jogos e personagens muito mais legais. Tá? O que você faz para evitar esse tipo de flop? Gente, você precisa de grupos competentes. O Álvaro está comentando que o Cyberpunk foi... Nossa, foi bizarro. Cyberpunk foi bizarro. Tem um negócio que eu vi, uma expressão, não sei bem como falar assim, mas quando você cria expectativa demais sobre um produto, né, você produzindo ele, você demora demais para lançar ou qualquer coisa, não interessa o quão bom ele seja, ele nunca vai ser bom o suficiente, porque você demorou demais, você criou expectativa, você postergou demais aquilo. Acho que foi isso que aconteceu com o Duke Nukem, porque foi um flop muito grande. Sabe qual que foi o erro aí, Tomás? Prometer demais. Posso dar um exemplo, assim, muito nada a ver? Todo mundo conhece essa artista, tá? Deixa eu mostrar. Quem não conhece, gente, por favor, procure, né? Todo mundo conhece Beyoncé. Beyoncé é uma cantora mega boa, sabe? Tem músicas maravilhosas, inclusive eu tô mostrando foto dela aqui para vocês e nem a cabeça tá tocando Formation, uma música dela que eu adoro. Ela, tanto a Beyoncé quanto essa outra cantora aqui, a Taylor Swift, elas simplesmente lançam os álbuns. Elas não ficam, ó que eu vou lançar, hein? Eu vou lançar, tô lançando. Elas simplesmente soltam, tá? Então, um belo dia, você tá de boa na sua casa, aparece um DVD de clipes da Beyoncé, um CD novo da Taylor, uma nova fase, novas roupas, novas letras, tudo. Por que elas fazem exatamente isso? Para gerar efeito surpresa, tá? Para diminuir justamente esse efeito flop, tá? Agora, Beyoncé trabalha sozinha, Taylor trabalha sozinha? Não.
elas têm grupos de pessoas muito bacanas que trabalham junto com elas, tá? Gente, é impossível você conseguir ser criativo ao longo do tempo sem ajuda, tá? Agora, é interessante a gente fazer parte de grupos? Primeiro, porque é uma necessidade biológica, tá? O ser humano, e assim, gente, eu já, aí também, deixa eu fazer um adianto para vocês, né? A gente está em cima do nosso período da aula acabar, e também nós falamos muito de plano de negócio e falamos pouco da temática dessa semana. Então, vamos combinar o seguinte, para ninguém sair prejudicado. A atividade dessa semana, que seria atividade de grupos, criatividade, vai ficar para a semana que vem, tá? Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre um pouquinho do plano de negócio, a gente vai falar um pouco de criatividade, e a atividade dessa semana vai ficar para a semana que vem também, tá? Porque a atividade dessa semana, deixa eu mostrar para vocês o que era para fazer, tá? É assim, era para você falar sobre conflitos em grupos, falar sobre confinamento, como fazer parte de grupo. E são coisas que acabou que eu comecei a falar e não dei muito destaque aqui, tá? Então, para não dar chabu para ninguém, eu vou jogar para a semana que vem, né? Mas neste momento, o que é importante, eu quero que vocês não esqueçam nunca. Gênios existem. Só que mesmo os maiores gênios têm capacidade limitada de processamento. Ou seja, eles não vão lançar inovação todo ano, toda hora. E uma empresa precisa de inovação todo ano, toda hora. Então, você tem que montar grupos de pessoas competentes e talentosas para conseguir fazer isso, tá? Porque se você não tem grupo, você não tem produto, tá? Gustavo, o questionamento dá para fazer, tá? O questionamento dá para fazer. Não, mas eu vou jogar então para a semana que vem tudo, tá? Então, a atividade dessa semana vai para a semana, fica tudo logo, tá? Então, fiquem tranquilos, na semana que vem a gente vai continuar falando sobre criatividade de grupos. Eu acho uma temática super legal, tá? Eu calculei mal o tempo da nossa conversa dessa semana, tá? Então, ao longo das próximas 3 ou 4 semanas, a gente vai falar de aula/plano de negócio, tá? Então, vamos fazer devagar, com calma. E daí, para simplificar a nossa vida, o que eu pensei em fazer? Vamos, então, primeiro falar, primeira metade da aula, a gente fala da temática da aula mesmo, e depois, na segunda metade, a gente fala do que fica faltando do plano de negócios, que também não falta já tanta coisa assim. Combinados? Tudo certo? Fechou. Ô, Mitch, Oi. desculpa, eu estava no banheiro e eu ouvi de longe, não prestei atenção. Como que é? Então, a atividade de hoje vai ficar só para a semana que vem? Exato, porque também E o não posso corrigir questionamento coisa que vocês não também viram. ou não? O questionamento Também. faz hoje Vou pôr já? tudo, vou pôr tudo. Tudo Põe a tudo pela partir semana da que vem. próxima aula, então. Isso. Então, a atividade dessa semana, vocês vão entregar junto com a atividade da semana que Da vem. Porque na próxima semana que vem eu semana. falo tudo, tá bom? Entendido. Então, fechado. Fechou. Eu já vou mexer agora no Moodle também. Então, meninas, acho que por hoje é isso, tá? Então, tendo novidades, tendo problemas, tendo qualquer coisa aí, vocês me avisam. E, meninos, estamos nas vésperas de um feriado, então, para vocês todos, bom carnaval, bom descanso. Se vocês forem passear, sejam cuidadosos, tá, gente? Cuidado tanto com pandemia quanto com assalto, bebida, sabe? Essas coisas. Enfim, eu tô meio impressionada aí com umas coisas que eu andei sabendo. Então, sejam cuidadosos, tá? E, ô Luiz, semana que vem vai ter aula, tá? Semana que vem vai ter aula. Semana que vem vai ser dia 3. Semana que vem a gente tem aula, tá? Então, semana que vem, mesmo horário, mesmo lugar, cá estaremos aqui. Então, Lud, imagina, eu é que agradeço. Bom, então, Obrigado, meninos Mitch. todos, beijo, 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 e a gente se vê semana que vem. Bom Tchau, feriado, gente. professora. Obrigado, Bom descanso. Para vocês também. Tchau, gente. Tchau. Bom carnaval Tchau. também. Para vocês Bom também. carnaval. Tchau, tchau.